A cura dos 10 leprosos. A palavra de Deus nos diz assim: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. De caminho para Jerusalém. Jesus estava de caminho para Jerusalém. E ele passava por dentro de Samaria e da Galileia. Observamos aqui alguns pontos interessantes. Primeiro, Jesus está de caminho para Jerusalém. Como hoje também a igreja do Senhor está de caminho para Jerusalém. Estar de caminho para Jerusalém significava parte do plano de Deus e da missão do Senhor Jesus Cristo. Assim como estar de caminho para Jerusalém é a missão da igreja, é o destino da igreja. Não para Jerusalém no Oriente Médio, mas para Jerusalém celestial. Nós encontramos também uma segunda observação, que o Senhor Jesus passava por dentro de Samaria e pela Galileia. Samaria era um território ignorado pelos judeus. Era um povo misto, era uma mistura de povo judeu com povo estrangeiro. Então, para os judeus, se não era pedigree, não servia. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus, de caminho para Jerusalém, passa por dentro de Samaria e também da Galileia. O que seria Samaria no contexto de nossa vida? O que seria Galileia, que são terrenos ignorados pelos homens? São situações, são lutas, são tribulações que nós passamos, que nós enfrentamos, que certamente nós não queremos passar, mas faz parte dos planos de Deus. Então, pelo amor de Deus, entenda. Se você nesse momento está passando por uma Samaria da vida, se neste momento você está passando por uma Galileia da vida, se nesse momento você está enfrentando um momento que de fato você não queria estar enfrentando, calma. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu decreto. Faz parte do plano de Deus, então continue caminhando, não pare. Não pare. Nós lemos agora o versículo de número 12. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro de Jesus 10 leprosos. Provavelmente essa aldeia que o Senhor Jesus entrou tinha um território específico para a quarentena daqueles leprosos. Versículo de número 13. Eles ficaram de longe e gritaram. De longe eles gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Eles gritaram de longe. Eles gritaram de longe. A condição desses homens fazia com que eles não pudessem se aproximar de Jesus. Dentro da cultura, dentro dos costumes desta época, os leprosos eles não deveriam se apresentar, se aproximar de pessoas que estavam limpas ou sãs. Eles deveriam gritar, imundo, imundo, para que uma pessoa sã, uma pessoa que fosse passando na rua, não percebesse que estava passando por um leproso, não se aproximasse dele. E também, alguns leprosos tinham que usar até sinos nas suas vestes, para que ao barulho dos sinos, uma pessoa sã soubesse que ali ia passando um leproso e passasse bem por longe. Quantas vezes a nossa condição, e aqui eu vou ser bem direto, quantas vezes a nossa condição não nos permite que nós nos aproximemos de Jesus em intimidade? Quantas vezes a nossa condição de frieza espiritual não nos deixa se aproximar de Jesus para ter um relacionamento íntimo? Muitas vezes a nossa condição de indiferença com a nossa própria vida espiritual faz com que
não seja permitido nós nos aproximarmos de Jesus. O que é essa condição? Muitas vezes estamos num pecado deliberado, consciente. E por mais que queiramos, nós não vamos conseguir nos aproximar de Jesus. Muitas vezes nós estamos no esfriamento espiritual, querendo, buscando forças, mas não conseguimos nos aproximar de Jesus. E muitas vezes estamos até mesmo sem nenhuma vontade, mas sabemos, o Espírito grita dentro de nós que nós precisamos de Jesus. Mas em algumas vezes o nosso pecado, em algumas vezes a nossa frieza e algumas vezes até a nossa falta de desejo mesmo. Ou seja, essa condição nos impede de ter um relacionamento íntimo com Jesus. Porém, irmãos, a Bíblia diz que mesmo nessa condição, esses leprosos gritaram de longe: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Meus irmãos, a palavra ela é muito linda e ela é muito forte. Que oportunidade o Senhor nos dá nesta noite. Apesar da minha, da sua, não sei como você está, apesar de alguns de nós nos encontrarmos numa condição que não conseguimos nos aproximar de Jesus, a lepra do pecado, a lepra da frieza espiritual, a lepra da falta de forças, estou simbolizando, é uma condição que nos impede de ter uma intimidade, de andarmos próximo do Senhor Jesus. Mas nesta noite, o Espírito Santo, ele diz que você pode gritar, que você pode clamar, que mesmo estando longe nessa condição, você pode gritar: Jesus, como gritou Bartimeu, filho de Davi. Você pode gritar como esses homens: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós.